Da É, hora. O alhamdulillah. Que interessante. você pode falar? Você já falou algumas coisas, mas o que você pode falar de melhoras que você viu na sua vida depois que você entrou no Islã? Subhanallah. Eu acho que uma das principais, se não a principal, é a tranquilidade. Tranquilidade, contentamento, Uhum. a Não tem tempo ruim, compreensão. né? Cara, depois que você fica muçulmano, você pratica o Islã, você tem uma compreensão do mundo, mas tão ampla, Sim. que hoje, quando a gente se depara com pessoas que estão tão. Elas são tão limitadas em entender o que é essa vida, Uhum. algumas se limitam às coisas materiais, o que é muito triste, mas que é totalmente compreensível, Sim. dadas as proporções de como a gente vive, né? Mas algumas outras se contentam com aquilo, com coisas efêmeras. Uhum. Viver esse momento, aqui é tudo. Ai, mas a vida é uma só, e elas acabam, elas mesmas cavando os problemas que elas vão colher depois. Sim. E quando você fica muçulmano, você tá contente. Se você tem, alhamdulillah. Se você não tem, alhamdulillah. Isso eu tô parafraseando o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, né? Que a verdade da fé é essa. Se você tem, se é coisa boa pra você, alhamdulillah. Se é ruim, alhamdulillah. Uhum. A Interessante. gente começa a entender, isso aqui é efêmero, isso é passageiro. Uhum. Depois que a gente fizer aqui, é a verdadeira vida. E a tranquilidade, porque você passa a recordar mais a Deus. Você tem um contato mais íntimo com Deus, através das 5 orações, através do seu jejum, através das suas práticas, das suas boas ações, sabendo para que você faz. Isso é importante. Que as pessoas fazem boas ações, fazem a caridade, algumas fazem o jejum 7h30, oração para não fazer o TCC, né? Uhum. Tem esse meme, né? Então, jejum para um monte de Aham. coisa. Mas o Islã te ensina exatamente para que você deve fazer o jejum. Uhum. Para quem você deve dedicar suas boas ações. E quando você faz isso com sinceridade, o que te retorna é essa tranquilidade, esse Uhum. contentamento. Estou no caminho certo. Por mais que você tenha um problema que está difícil de resolver, estou no caminho certo. Estou rezando, estou fazendo o que está no meu alcance, então isso melhora. Isso reflete, sem dúvida nenhuma, incontornavelmente, em todas as pessoas à sua volta. Porque o Islã, além de ser do coração para dentro, ele é transformador do coração para fora também. Ele é Uhum. social em todos os seus aspectos, né? Se a gente pegar, por exemplo, um dos pilares, a caridade, o zakat. Isso é por um equilíbrio social explícito. Sim. Uhum. Se todo muçulmano paga o zakat para aquele que... Não existia ninguém com fome, não tinha. Uhum. Extinguido. Se as pessoas... Imagina que o mundo vai agora praticar o Islã. As pessoas todas vão ser muçulmanas. Não todas, mas a sua maioria. E dentre as coisas que as pessoas praticam, o zakat. Equilíbrio. Acabou a fome. Acabou a fome, acabou muitos problemas que a gente enfrenta. Então, isso é um aspecto que eu falo de comunidade. Uhum. Agora, como isso reflete pra mim, a tranquilidade dos meus pais, não só a minha, mas a dos meus pais. Pô, o moleque vivia na rua, maluco. Agora ele ou tá na mesquita, no Isso máximo na eles, academia. isso eles te falaram, tipo, pô, você mudou, eles sentiram também essa mudança em você. A proximidade que... Eu sempre fui muito próximo dos meus pais, mas eu tinha muita dificuldade com o meu pai, né? A gente tinha muitas diferenças. Ainda temos, mas hoje, de como era antes de fato entristecer meus pais, não existe mais. Pelo Uhum. contrário, tem muita felicidade. Aí eu vou, me caso, alhamdulillah, minha esposa, melhor amiga dos meus pais, sabe? Que é outra bênção que a gente tem. Sim. Tudo isso vem através do Islã, mano. Legal. Esse é o método. Pra felicidade, esse é o método. Temer Allah, se submeter a ele. E tudo vai ficar fácil pra você. Agora, por que você atribui isso ao Islã e não a outra religião a outras religiões, né? Por que o Islã ele traz isso que você está falando e outras religiões não traziam ou não trariam para você, né? No meu ponto de vista, assim, de como eu entendo antes de muçulmano e depois, existem algumas coisas no catolicismo, no cristianismo, porque ainda andei por outras denominações, que não respondiam, que é o lado racional e lógico do Islã. E Uhum. como ele é tão natural. Ele é muito natural. Entender que Deus é único. Qualquer pessoa entende. Brasileiro, árabe, africano, qualquer pessoa entende que Deus é único. Inclusive, se você pergunta para um cristão, olha, nós acreditamos que Deus é único. Eu também, Deus é um só. Uhum. Um candomblessista, Deus é um só. Todos eles dizem que Deus é um só. Eles sabem que Deus é um só.
Mas eles associam coisas a Deus. Deus é um só, mas Jesus, Filho de Deus, e Espírito Santo, e os três são um. Aí cria-se uma grande dificuldade, por exemplo, para mim, para colocar essa religião em prática. Porque para mim ela não era lógica. Eu não conseguia praticar uma coisa que não era lógica, eu ficava em dúvida. Então, às vezes, eu tava fazendo uma súplica na igreja e aí eu tava pensando num recorte histórico. Caramba, essa religião aqui, mano, os caras usam isso aqui pra caramba pra matar um monte de preto, trazer os povos sequestrados da África. Isso aqui é sinistro, velho. Tipo, esse Jesus aí, ele tá muito branco. Tipo assim, sabe? Essas coisas que a gente tem. Sim. Inevitavelmente a gente São dúvidas. estuda, né? Então você começa a ter clareza nas coisas que você pensa. E vem o Islã com lógica, naturalidade, simplicidade e completude. Então acabou. Isso aqui é fácil de se encontrar isso aqui, sabe? Aí, como eu disse, a minha necessidade de colocar, de estar sempre em contato, recordando a Deus e tal, o Islã me trouxe isso. Era um dia após o outro, as coisas melhoravam. Legal. Assim, sempre subindo, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم